Em um dos vídeos anteriores aqui, na reforma da casa do sítio, ou da reforma na casa do sítio, nenhum dos dois ficou bom. Então vamos lá de novo. Agora vai! Em um dos vídeos anteriores, na reforma, ou da reforma aqui na casa do sítio, fizeram o seguinte questionamento: esse banheiro não merecia um nicho? Aqui o nicho. Vamos colocar o nicho. Por que que eu optei por fazer direto e não pôr o nicho? Vou pôr o nicho bem aqui, ó, no lugar dessa cerâmica. Aqui atrás, quem viu os vídeos sabe que é isopor. Então, vai ficar bem fácil de eu cortar ali e tirar esse isopor. E é o que eu vou fazer no vídeo de hoje, incluindo assentamento de vaso e assentamento da gradinha do ralo, da tampinha do ralo ali, ó. Alguém me corrija se estiver errado. É ralo ou caixa sinfonada? Todo mundo conhece por ralo. Então vamos de ralo mesmo. Bom, esse banheiro já foi rejuntado. Foi rejuntado de marrom aqui e de cinza aqui. Porém, esse cinza ficou um pouquinho escuro. Eu cogitei a possibilidade de fazer que nem foi feito nesse outro aqui, ó. Quase não aparece o rejunte, mais clarinho. Porém, aí vai dos donos da casa, se quiser passar aqui por cima, né? Quando eu falei pro meu cunhado rejuntar, eu falei, não põe em volta do ralo aqui que eu vou encaixar na hora ali a pecinha, junto com o rejunte. E é isso que eu vou fazer hoje, botar o ralo aqui, assentar esse vaso e fazer o corte daqui do nicho. Porém, eu vou abrir esse nicho aqui para mostrar para vocês. Ó a mutuca me enchendo, a bicha morde doído. Nicho de parede para embutir contém uma unidade de tamanho 30 por 60. Tem 30 por 40 e 30 por 60. Não sei se tem outros tamanhos também. E aqui está o nicho. Ele é bem simples. Aqui tem as dicas úteis para embuti-lo. Tem as medidas todas aqui, como cortar a parede, como fazer a instalação. Mas eu vou fazer do meu jeitão. Então isso aqui, eu falo que não precisa, mas sempre que precisa eu dou uma boa lida ali. Seguinte, ali, tá vendo como eu já li ele, né? Bom, aqui tá dizendo que é para vedar com silicone e colocar uma massa no fundo dele, onde eu vou encaixar lá. Porém, no fundo aqui eu até coloco, mas a principal parte é fazer ele grudar com essas partes aqui, ó. Ele tem umas cruzetas aqui. E outra coisa que eu abri para mostrar para vocês é que eu vou fazer que nem eu fiz na outra casa. Eu vou cortar uma cerâmica aqui e embutir ele na cerâmica e depois eu colar a cerâmica lá. Eu acho que dá um acabamentinho melhor. Vou fazer e vocês verão como vai ficar. Primeira coisa que eu vou fazer é instalar esse vaso sanitário. Por quê? Porque aí eu já deixo tudo vedadinho e quando eu fizer a argamassa, ou seja, quando eu fizer o rejunte para dar o acabamento em volta do nicho, na janela que falta ali e nos ralos, eu já passo em volta do vaso sanitário também. Esse vaso é um vaso meio diferenciado. Os parafusos deles de assentar é aqui por trás que coloca. Não sei nem se eu vou ter acesso fácil aqui. Então tá, vamos fazer ele e na medida do possível eu vou mostrando para vocês. Louça Santa Clara. Não sei por que eles complicam tanto. Quando é de pôr o vaso, parafuso aqui, facilita. Agora aqui, ó. Eu deixei um espaço sobrando aqui, o ideal era encostar lá atrás, mas não, ficou um pouco para frente o vaso. E aqui não tem acesso lá para frente, porque aqui está marcado um risquinho bem visível, mas dá para ver. Eu não consigo dobrar
minha mão para pôr ali. Nem daqui, nem do lado de lá. Então, resumindo, eu vou chamar a Andréia para apertar o parafuso depois. E outra coisa, a buchinha, a hora que eu fui pôr lá, já quebrou ela, toda ressecada. O parafuso é esse aqui, para mim pôr lá. Então, vamos abortar essa missão aqui. Depois, quando a Andréia descer aqui, eu peço para ela me ajudar. Talvez ela consiga rosquear o parafuso lá. Eu trouxe umas adaptações de ferramenta aí para ver se a gente consegue apertar ele com a parafusadeira. Bem na manhãzinha, veremos. Agora vamos colocar o vaso. Então vamos fazer o corte aqui para a gente assentar o lixo. Já fiz uma marcação aqui de onde eu preciso cortar. Até aqui e aqui. Botei 1 centímetro para fora, ou seja, maior que a estrutura ali. Cortando aqui, aí depois eu vou cortar a cerâmica lá para a gente fazer meio que uma coisa em volta aí. Veremos. Vamos tirar essas coisas daqui para empoeirar tudo. Vou tentar cortar aqui. Se acaso fizer muita poeira, aí eu vou ligar o exaustor, o ventilador. Eu sei que vai fazer bastante poeira, mas tudo bem. Bateria vazia. Vamos ver se eu acho outra que está carregada. Vamos dar uma respirada. Agora vai, o exaustor ligado lá, ó, o pó vai ser bem menos. Seguinte, para quem achava que o isopor emendando a parede fica fraco, não fica fraco não, fica muito forte. Ainda mais que, ó, entre uma placa e outra de isopor, eu deixei um espaço e taquei massa no meio, grudando pra caramba aqui, ó. Agora eu vou pôr ele aqui para experimentar e depois vamos fazer outra peça lá fora. Bom, sobrou um espacinho aqui, ó, mas se eu chegar ele bem, ele meio que encosta lá. Então vou dar mais uma limpada aqui e daí a gente vai fazer a peça lá fora. Perfeito. A distância que ficou, cabe a cerâmica aqui e um pouco de argamassa aqui atrás. Primeiro vamos fazer a medida da peça. Aqui, ó, eu vou deixar sobrando um bom pedaço para cada lado, para não precisar fazer cortes a mais aqui, ó. Vou cortar ela só aqui embaixo. Então vamos medir certinho. Cinco e meio, 6, 6. Então vou deixar 5,5 para cima, 5,5 para baixo e 6, 6. Beleza, agora já fiz a primeira marcação. 43. 43.
Vou usar outra peça aqui em cima para me cortar bem retinho. Por que eu estou cortando com a maquita e não com a riscadeira? Simplesmente porque ela não faz o serviço direito e ela quebra fora do lugar. Agora eu vou dar o acabamento aqui para ficar igual. E agora vamos medir e cortar para fazer a parte do meio. E a peça que eu quero é mais ou menos isso aqui. Aqui não tem necessidade de fazer acabamento, porém tem que fazer igual eu fiz com a pequena folga, ó. Será que vai ficar bonito? Agora eu vou preparar a argamassa e pô-la no lugar. Lembrando que eu vou usar a AC3. Vou fazer a colagem primeiro da peça aqui, ó. Agora que eu vou pôr a argamassa aqui. E aqui, ó, já pondo no lugar também, já vou passar a desempenadeira dentada aqui. E colocar no lugar na sequência. Só efetuar a limpeza, ver se está nivelada e está pronta. Seguinte, nicho colocado no lugar, porém aqui vai um rejunte ainda. Um rejunte cinza. Aqui também. Não precisa de um escoramento, mas eu vou pôr um cano aqui apertando ela. Por que que não precisa? Porque é bem levinho isso aqui. Então, não tem necessidade. Será que ficou nivelado? Não medi ainda, mas vou tirar as provas. Agora eu vou fazer a limpeza do banheiro para tentar finalizar. Eu estou olhando de longe aqui, parece que ele está um pouquinho caído para esse lado. Vamos pôr um escora nele aqui e acertar. E já está ficando bonito. Apesar de estar faltando uma pia aqui, praticamente pronto. Ah, depois vai um box aqui também, né? Mas esse vídeo foi da instalação desse nicho. Creio que ficou bem legal. Pelo menos eu gostei. Uma coisa que eu senti nele é que ele deu meio que uma fechadinha aqui, ó.
uma baulada aqui nesse meio. Mas tudo bem. Aqui embaixo a mesma coisa. O bom é que daí a água escorre aqui e escorre aqui. Ó, o misturador já está pronto. Não tem água ainda. A caixa não está instalada. O ralinho ali no canto. O vaso sanitário é daquele esqueminha que fecha sem bater. E a parte mais importante que está limpinho ainda, não foi usado, então dá para ficar encostando nele de boa. Aqui vamos pôr o chicotinho engate flexível. Tô pondo a mão aqui embaixo para ver se eu alcanço aqui a pecinha aqui, ó. Fácil. É isso aí, o banheiro praticamente finalizado, mais uma etapa concluída da obra. Agora vamos partir para outra. É ali do outro lado. Já mostro para vocês. Esse vídeo se encerra por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo.